começar falando de uma coisa que, enfim, é uma tragédia que aconteceu hoje e da execução da Marielle. Como você se sentiu? Você foi lá? Se você a conhecia? Se você pudesse falar, enfim, com as suas palavras sobre o assunto. Ainda é tão recente, né? É tão chocante. O que eu sinto profundamente é que não é um modo mais eficiente de se calar uma causa. Ao contrário. E uma pessoa tão bonita assim, né? Tão bonita. Não deixa outra vontade, não deixa outro sentimento que não seja o de justiça, o de fazer valer. Como semente, as últimas palavras que ela deixou, né, que ela proclamou, para que seja ouvida, para que prestem atenção no que estão fazendo em Acari, prestem atenção no que estão fazendo com a população pobre, negra, prestem atenção de que ordem é essa intervenção militar. Não tem como não falar disso. Eu vi um post seu, quando estava me preparando para a entrevista, em que você até questionava a intervenção militar, a validade dela. Eu queria que você falasse, à luz desse caso ainda, o que você acha disso? Então, alguns dias atrás eu tive presente, tive com a Marielle, né, e eu vi ela colocando com as palavras veementes e com o lugar de fala que ela representava muito bem. Ela colocando sobre todas essas questões e uma das coisas que me marcou muito foi se já existe um tratamento tão cruel por parte, né, da polícia, da milícia, um tratamento tão duro com a população pobre, com a população das favelas, o que se espera agora? Né? Isso só tende a piorar. Isso foi uma coisa que me marcou muito na fala dela. E ela era a autoridade em pessoa para falar desse lugar, né? Ela não representava alguém, simplesmente ela era essa pessoa. Eu não sabia eu não tinha ideia do quanto ela era essas pessoas que ela representava, a ponto, né, não me imaginava esse grau de vulnerabilidade, nem esse grau de impunidade essa demonstração de força e de brutalidade, sem temer uma punição, né? Não, a gente nunca calcula isso, embora a gente esteja vendo a tendência a isso nesse momento do país. Você acha que agora você sempre se posicionou politicamente em diversas questões? Você foi na ocupação de São Bernardo. Esse posicionamento político é algo que te move, além da sua profissão? Olha, a política é meio, né? O posicionamento político é meio, o posicionamento cidadão é meio, né? Caminho. Tudo isso esses posicionamentos, eles são caminhos, né? São meios. O que move é a vontade de uma sociedade mais justa,
de mais compreensão das diferenças, das tolerâncias. É a causa feminina, feminista também. É o direito das mulheres de representatividade. É o direito da população mais pobre, da população negra, discriminada, né? E criminalizada. Dos indígenas, dos movimentos mais que necessitam muito desse olhar numa sociedade tão desigual. O que move é a compaixão, né? Eu vi até você tocou nessa questão do feminismo, quando você fala da personagem da Delfina, que você está fazendo, eu li uma aspa tua que era a Delfina como uma mulher ferida pelo patriarcado, pelo machismo, pelo poder. E eu quero saber se, em certa medida, toda mulher não passa por isso, por essa opressão. Eu acho difícil não passar. Né? A gente realmente vive uma hegemonia, né, patriarcal em devidas proporções, né? E a mulher pobre é mais, né? A Delfina, ela tem muitas nuances, né? Porque ela escolhe um caminho muito sombrio. Ela desenvolve um transtorno psíquico e ela vai perdendo a empatia. Então, ela comete atos que são bastante condenáveis. E ela não é uma feminista. Ela não tem essa consciência. Mas ela tem uma sede que todas as mulheres podem compreender. Uma sede por espaço, uma sede por reconhecimento, uma sede por certos direitos, só que ela não age à luz de uma consciência dessa ordem. Eu acho que isso é muito exemplar, e como ela representa um arcaico, né, naquela novela antiga, patriarcal, que é também, e como ela representa esse universo arcaico, esse pensamento arcaico também, né, ela não tem um discernimento, um aprofundamento, ela também não tem um encontro com outras mulheres ou com um movimento. Daí a importância de movimentos de união e de movimentos de reivindicação, daí a importância disso, porque é onde você destrói as reações mais inconscientes e sombrias, né? Onde você pode combater a criminalidade. Eu acredito no exercício de uma união de uma união benéfica, de uma união de reivindicação à luz da consciência e à luz de ações claras, transparentes. Quando a gente fala da Marielle, a gente fala de uma heroína, de uma pessoa que se posicionava abertamente, francamente, através de meios civilizados, de meios cidadãos, né, seguindo princípios democráticos dentro de um Estado democrático de direito, representando movimentos e classe, é a melhor maneira. Então, nunca se pode calar uma voz que vem pela luz, porque ela vai vir pela sombra se ela não tiver espaço. A Delfina é a sombra. A Delfina não é aquela mulher que se engajou, que conheceu suas questões, que reivindicou. Ela reagiu inconscientemente, reagiu doentiamente. Então ela é muito boa de ser conhecida, sombra que todos temos, né? Ela é muito boa de ser conhecida para você entender potencialidades da nossa natureza humana, que tem desde Anitas Garibaldi como Medeias, né? Falando de mitos, apesar de ser da Anitta ser uma personagem histórica, né? Mas que tem essas potencialidades, né? Que são da natureza humana. Então acho que ela é muito interessante de existir dramaturgicamente, de existir numa história, para que a gente possa refletir sobre. Puxa, Alice, dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Ah, tá. Letícia, eu achei muito interessante isso que você falou, e pensando em outra personagem que você fez, foi a Edith Piaf, que é uma mulher também muito forte e que sofreu demais questões até de relacionamento, enfim, eu acho também por ser uma mulher diferente do tempo dela. E eu queria que você falasse dessa personagem também, quando você fez a peça,
e falasse se esse movimento feminista, esse ganho de consciência dos nossos direitos, traz uma libertação para a mulher e sai dessa coisa que você falou de essas vontades, se você não tem a consciência do que você pode, elas vão para a sombra. Então eu queria que você falasse, retomando a pergunta para ficar, da Edith Piaf, do seu personagem, de como você enxerga Edith Piaf, o que você usou para interpretá-la, e dos ganhos do movimento feminista hoje para as mulheres. Eu acho que eu respondi essa coisa dos ganhos dos movimentos feministas quando eu falo de movimento, né? Eu sempre acho que o movimento social, de toda ordem que seja, ele não é um problema para a sociedade enfrentar, ele é uma solução para a sociedade reconhecer limites. E é só com essa dialética, com esse jogo de dialética que existe, que a gente consegue se deparar, porque senão é da nossa natureza também transpor limites e querer sempre mais, assim, não reconhecer. Né? E é legal a gente reconhecer que a gente tem um pouco essa nossa sede, que é natural também, de espaços mais amplos, a gente tem que ter sempre um diálogo com o que está na nossa frente, com quem está do nosso lado, para a gente saber até onde a gente pode ir naquele momento e lidar com o coletivo, né, com o grupo que você tem. Então, todo movimento social eu vejo como solução, porque é onde você vê uma força que toma uma proporção mais ampla do que uma vontade individual, uma vontade egóica. Ela toma uma proporção do coletivo, ela toma uma proporção, opa, isso aqui é algo mais significativo em termos de sociedade, para ser ouvido. E eu acho que o movimento ele une, ele dá força, porque existem diferenças, existem idiosincrasias, existe a diversidade para a gente reconhecer. Então, um movimento feminista, ele é algo que reivindica desejos até ocultos, desejos intrínsecos, desejos que são inerentes a muitas pessoas. E acho que é onde a gente retoma. Eu sempre que eu estou falando de alguma coisa, de um movimento ou de um coletivo, sempre me vem a imagem da aldeia, da tribo, que para mim é uma escola muito fundamental. Porque a gente, na nossa sociedade, a gente vai vivendo individualmente, vai tendo a sua própria vida, a gente vai tendo, é uma sociedade narcísica, né? Uma sociedade que te coloca olhando para sua selfie, né? Para o seu post, tua selfie, e quanto mais você se coloca, mais você é visto nessa sociedade cada vez mais avassaladoramente crescente. Então, a resistência por princípios que também tem uma relação horizontal na espiritualidade, não só vertical, Deus e eu e Deus, sabe, que coloca essa relação do transcendente também através da mão aqui, vamos lá, dá uma responsabilidade, sabe, te dá um fio terra para a tua sede humana, para a tua sede inerente, né? Então, o movimento feminista, ele é muito revelador da força que é um desejo relativo, um desejo de igualdade, não só a mulheres. Eu ouso dizer isso, que não é um desejo que está dentro só de mulheres, mas dentro de uma sociedade de várias pessoas, de homens, de mulheres, de várias gerações, que é esse desejo de igualdade, de irmandade, de justiça, de uma harmonia. Que muitas vezes há um medo de você quebrar individualmente a harmonia de um sistema patriarcal. Porque você vai quebrar a harmonia para você reivindicar um direito sozinha, né? Vai ter um enfrentamento com alguém, com uma ordem vigente, né? E isso às vezes é difícil. Você, puxa vida, vou lá atrapalhar, mas tá tudo funcionando numa harmonia, mas essa harmonia a gente sabe que ela adoece por baixo. E as coisas vão aparecer em vários sintomas físicos, em vários sintomas emocionais, em vários sintomas psíquicos. A gente vai ver aparecer assim, o peso de uma harmonia imposta,
né? Cale-se diante disso, é assim que as mulheres devem agir, vistam-se assim, tudo correrá bem. Se você quiser quebrar essa regra, você vai trazer uma desarmonia. Isso não é bom, e você também não quer ser a pessoa desarmônica, mas você tem uma sede de ser você, né? Sendo homem ou mulher, todo mundo tem isso, eu quero ser eu mesmo. Então, como que eu posso ser eu mesmo se eu tiver que me vestir padronizadamente, como estão dizendo que tem que ser, se eu tiver que me comportar, tiver que ser recatada na missa, ser recatada na festa, ser recatada dentro da minha casa, dentro da sala de jantar, dentro do meu quarto? Aonde eu vou poder ser eu, se eu não sou esse exemplo, se a minha personalidade não é simplesmente essa, né? Eu tenho 1000 facetas, eu tenho outras sedes. Eu lembro quando eu era adolescente que eu ouvia falar, porque o homem é assim, a mulher é assado. Eu falei, não, eu sou assim. Em muitos aspectos eu me identificava muito com desejos que homens tinham, mas eu também tenho esses mesmos desejos. Eu também tenho vontade de brincar de bola, básico. Eu também tenho vontade de, sabe, exercer uma função mais aberta, mais fora do âmbito doméstico. Não sei se eu vou me satisfazer, eu quero, tenho prazer de ser mãe, de cuidar da minha casa, de fazer comida, de cuidar da pessoa, sabe, do meu marido, eu tenho prazer. Mas eu não sei se eu ia suportar viver sem a possibilidade de exercer uma voz socialmente ou publicamente, de ter um espaço mais amplo. E eu sinto que na minha família e em outras gerações de mulheres além da minha família, assim, a restrição a um ambiente doméstico, a um espaço restrito de atuação, adoeceu muita gente. Trouxe muitas coisas que a gente vê de comportamentos que são frutos de frustrações, sabe? Que são frutos de sentimentos de não se sentir realizado, de falta de realização. E isso gera uma carga emocional pesada para todo mundo em volta. Gera uma doença que as pessoas dizem, o problema é dela. Não, o problema é de todo mundo. Porque não é uma harmonia tão perfeita. Aí a gente pode falar que essa harmonia patriarcal ela é muito hipócrita, se ela fosse simplesmente só olhar para esse aspecto. Então o movimento feminista, quando ele vem da reivindicação do voto igualitário pelas sufragistas, da reivindicação do direito a estudar, do direito a frequentar espaços públicos, espaços sociais, a ser você mesmo, que é o que eu acredito, pessoalmente, não só eu, que a sua reidentificação, o seu reconhecimento como ser na nossa sociedade cura muitas doenças que são muito advindas dessa necessidade de você aparecer, parecer e ter mais do que ser. Então é básico que se respeite essa essência, essa individualidade, essa particularidade de cada um, né? E que haja um coletivo capaz de aceitar essas diferenças, capaz de abraçar isso e perceber que a igualdade ela está em um lugar que é muito mais o direito de exercer a sua identidade, o seu, sabe, a sua pessoalidade, né? E a sua contribuição a isso e o reconhecimento dos outros, né? Enfim, a gente tava Não falei da Piaff. Verdade. Pode falar. Bom, sobre a Piaff é outra figura que eu aprendi vendo a Piaff. No começo eu tinha uma ideia daquela figura transtornada, hipersensível, fruto de uma sociedade que veio da guerra, né? Porque eu posso arriscar traços borderlines, né, na figura da situação, desde da sujeição a muitas, né, a pobreza, a prostituição, enfim, mas que eu vejo ela vindo, quando eu fiquei vendo a Piaff, observando, assim, eu falei, meu Deus, ela é muito forte, e ela tem uma força de resiliência, uma força espiritual, uma força interior muito grande, sabe?
E ela traz uma dignidade a um bafom, uma dignidade ao submundo, ao dito escória daquilo muito grande. E a voz dela, lugar de fala, né? Vem desse lugar, representa isso. Santa? Não importa. Mas ela foi muito forte para mim nesse período de retrocesso a vários direitos das mulheres, vários direitos, né, das classes menos favorecidas. Fazer essa peça onde tinha Brecht e Piaf, duas figuras da nossa história, da nossa, né, nosso universo artístico, que dão voz a oprimidos, tanto Brecht quanto a Piaf, que eles traduzem em música, traduzem em versos aquilo que gritam os oprimidos. E eu sou do viés da fala poética, como protesto, como manifestação, como existência, como mesmo fazendo uma Delfina, né? Não é que eu carrego um panfleto na mão necessariamente, mas o que há de humano para ser mostrado, para ser exercido, assim, é para ser respeitado, é para ser visto, é para ser considerado. Não adianta você dizer que a gente possa viver num mundo onde a gente exclua algumas facetas da humanidade que não agradam a uma determinada ordem, porque existem, né? Então a exclusão de diversos grupos em nome de um fascismo, né, de um nazismo, onde você diz existe um comportamento perfeito, uma raça perfeita, um Estado que é aquele que deve ser preservado, a ala VIP da humanidade, não existe isso, né? Então qualquer estado de exclusão não é o que interessa, né? Agora qualquer condição que traga para a gente a possibilidade de a gente compreender nossas facetas todas humanas e ser capazes do exercício da tolerância, né, do acolhimento, do abraço, do diálogo, é onde eu acredito que a gente vai estar construindo uma harmonia verdadeira e não hipócrita. Então é muito legal representar essas facetas. Atualmente o movimento ganhou muita força. Uma questão que foi horrível, mas trouxe uma luz que muita gente não se interessava pela questão. Foi o Me Too em Hollywood, falando do assédio. E, enfim, isso abriu um leque de pessoas que não olhavam para esse assunto com a importância que ele tem. Eu queria saber se, enfim, várias atrizes falaram que sofreram assédios ou situações em que elas foram colocadas, enfim, situações machistas. Eu queria saber se você já passou por algo parecido. Já passei por várias situações onde a água que eu sou, né, fui aprendendo a contornar. Sim, já passei por várias situações. Dentro do meio, da profissão, fazer uma comparação com essas atrizes? Sim, na vida em geral, né? Não especificamente em um meio, mas na vida toda, o tempo todo. Você pode dar algum exemplo pra gente que te marcou mais? Pode olhar para mais. Olha, um exemplo foi quando eu assumi a direção de um documentário que eu fiz, né, sobre o palhaço Craú, e que foi difícil ocupar o lugar da direção. Eu precisei do apoio de um grande amigo, que foi o Gringo Cardia, para que eu pudesse exercer esse lugar. E isso foi, depois eu vi no processo, eu acho que eu não tinha tanta percepção disso, e eu estava tão obcecada de ajudá-los, porque eles estavam me pedindo muito, eu tinha uma relação tão estreita com os Craô, ainda tenho, que eu ia passando por isso, assim, ia cedendo esse espaço. Quando eu vi assim, opa, peraí, só um pouquinho. Né? E hoje eu reconheço, olha, tudo isso foi, todas essas barreiras que eu fui enfrentando, todas as dificuldades que foram aparecendo,
vieram muito fruto do machismo. E era justamente uma mulher ocupando um cargo de direção. E uma mulher que tem um perfil meigo, né, de uma feminina, doce, assim. Não é uma mulher de cotovelos aguerridos, né? Então era mais difícil para mim. E esse trabalho me ensinou esse lugar. Eu acabei aprendendo esse lugar, né? E aprendi a exercê-lo. Mas eu lembro que no começo, puxa, realmente você tem que botar os cotovelos abrindo espaço junto com você. Não dá para acreditar que o teu limite vai ser reconhecido, não dá para acreditar que você vai ser respeitada simplesmente. Você tem que dar é uma atitude combativa, assumir uma função de direção sendo mulher, sim. Tem atrizes que comentam que quando a idade vão passando os anos, os papéis vão diminuindo. Ou vão ficando muito direcionados para um tipo de personagem. Aconteceu isso com você? Acho que é natural também, né? Sim, fora o que é natural de você interpretar uma mãe, você já tem idade. Mas assim, tem muitas atrizes que falam que, claro, você está muito em evidência sempre, mas você percebe isso, se não com você, isso acontecendo no meio artístico, na TV, no cinema. Ai, caramba, não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Eu tô vivendo o amadurecimento, né? Assim, de uma maneira muito curiosa. E eu tô buscando, sabe? Personagens que tragam. Eu tô saindo do perfil romântica, sabe? Pra mim é uma glória, é um prazer. Eu tô catando mesmo essa profundidade, essa intensidade e esse lugar de mulheres com mais experiência, com mais malícia, com mais condições, assim, né? E personagens variadas. Eu tô indo atrás disso. E eu ainda não tô sentindo uma carência de espaço, eu te confesso. Mas se não aparece uma personagem durante algum tempo interessante para eu fazer em televisão, eu vou fazer no cinema, eu vou fazer no teatro, em algum lugar eu vou fazer. Eu fiz um monólogo da Ilíada, o canto 20 da Ilíada, junto com outros 23 companheiros, né, onde eu representava assim de Aquiles a Minerva, sabe, no monólogo do canto 20 da Ilíada. Junto com vários outros companheiros, e foi uma experiência muito libertária de qualquer limite que eu pudesse exercer em termos de personagem, né? E o teatro te dá essa possibilidade total, assim, de você, né, experimentar isso. E poder mergulhar na Piaf, poder ir para uma Delfina, né, que também é uma personagem riquíssima. Eu tô achando esses lugares de descoberta muito produtivos para mim. Eles estão acompanhando processos internos meus de pesquisa, assim, muito bacanas. Fiz uma personagem do Querida Mamãe, da Maria Adelaide Amaral, texto, um filme que também uma bipolar, assim, que era muito rico. Então eu tô conseguindo ter um leque, assim, muito diverso e personagens muito desafiantes, né? E eu acho que só a maturidade, só um tempo de estrada que eu tenho poderia me permitir estar ocupando esses papéis. É o que eu tenho experimentado com a maturidade. Enfim, me parece por essa fala agora que você encara tudo isso muito bem. Mas você acha que quando a atriz ela tá na TV e ela vai, à medida que ela vai amadurecendo, aos olhos do público, a pressão para ter um certo padrão, estar num padrão que é o padrão que a TV cobra, enfim. Você sente essa pressão? Não.
Eu não sei. Eu acho que tem uma adaptação. Eu tô curtindo, assim. Eu tô vendo diferenças no meu rosto, né? Uma marca de expressão que aparece ali e tal. E tô encarando ela. E ela tá me levando. Ela tá me indicando. E eu também não tô lutando contra elas. Então elas estão me abrindo, portas se fecham, portas se abrem com elas. Eu não tô sentindo que eu tenho uma pressão, uma necessidade, a não ser aquelas que para mim me fazem bem e me tornam mais saudável, que é cuidado com a alimentação, que é cuidado com a minha saúde corporal, que é todas essas coisas assim, são reivindicações que vão sendo muito necessárias, né? Eu tive uma ruptura da panturrilha, que é velheira, que é justamente assim, preciso cuidar disso, né? Vamos dizer, mas que é aquela coisa, tem que cuidar da alimentação, tem que estar fazendo exercícios físicos, tem que cuidar do meu corpo. Então são necessidades que vão se mostrando naturais. Mas fora isso, eu acho que eu consigo me encarar com a idade que eu tenho nas personagens, e as personagens vão sendo condizentes com a idade que eu tenho. Você falou no começo, quando a gente falou da peça da Piaf, você fez com o seu marido. Eu queria saber, e também você faz o Caravana Tonteria com ele também. Eu queria saber como é essa coisa da relação profissional e a relação de vocês dois de casal. Como você lida com isso? Olha, o Nando é o casamento perfeito nesse sentido, em todos os sentidos, né? Porque a gente já era amigo, não éramos confidentes, mas a gente já se conhecia uns 20 anos antes, quando a gente começou a namorar. E a gente começou a namorar se encontrando num sarau de música e se encontrando depois várias vezes, mal se falando, mas se encontrando e vamos tocar. E começava a tocar e fazendo improvisos, e aquilo foi desse silêncio de fala, de palavras e da música, a gente percebeu que era pra gente estar junto, a gente reconheceu o momento da gente estar atravessando uma caminhada aí juntos. E eu sinto assim uma necessidade muito legal, assim, sabe? Eu consegui, a partir desse encontro, foi muito potencializador para as coisas que eu fiz, sabe? Para ter feito Trágica.3, para ter feito Antígona e ele fazer junto comigo, começar a H trilha sonora e fazer o Emon. A gente concorreu ao Shell com a trilha sonora juntos, depois a Caravana Tonteria, da gente poder fazer agora Brecht e Piaf juntos, a Ilíada ele acabou fazendo também, então é uma caminhada de mãos dadas, assim, que é muito potencializadora para um e para o outro, né? Não que não tenha dificuldades, mas é um casamento que vem de um lugar mais maduro de relacionamento, né? Eu tinha 40 anos já, o Nando já um pouco mais, e então a gente já tinha um poder de escolha, assim, uma percepção do que significava e partiu não de uma paixão, foi se tornando uma paixão, né? Então ele tem uma maturidade esse encontro e a gente não tem, a gente tem algumas coisas que a gente enfrenta que faz a gente refletir várias coisas, mas a gente tem uma harmonia e uma paz, uma compreensão, né, uma torcida pelo outro. Acho que é a pessoa que está comigo que eu percebo mais torcer e me apoiar para as coisas que eu quero fazer. É a pessoa que está próxima a mim, que me aplaude mais imediatamente, sabe? Me transmite essa segurança, eu tenho uma paz de espírito. E isso me deixa muito mais potente, muito mais livre. E eu acho que tem sido muito produtiva essa parceria, sabe? E ela acaba se misturando, assim, ela se torna criativa, se torna produtiva, porque é muito potencializadora. Vocês têm algum outro projeto
pensando em fazer juntos? A gente sempre tem vários projetos. A gente tem algumas ideias de filmes, ideias de peças, a gente tem algumas coisas assim. Então tem um lado muito de criação. Tem. Você pode adiantar algum projeto já ou não? A gente falar alguma ideia? Tá tudo muito... Tem várias coisas assim, mas tem um projeto que é um texto que está sendo escrito por um americano, porque o Nando toca trompete, né? Ele toca serrote, toca trompete, toca piano, um monte de violão. E é um texto, além do que a gente já está fazendo, que a gente está muito focado, a gente está muito presente agora no Brecht Piaf, que ele faz o Brecht, faz o Bertoldo e o Brecht. Mas tem um projeto que é em cima da história da biografia do Chet Baker. E eu faço todas as mulheres da vida. Então, é um outro projeto com direção do Guilherme Leme também, que é um nosso diretor, né, do Trágica.3 e grande amigo. Tem alguns roteiros de filmes que chegam perto, que pensam na gente junto. Tem um filme da Lina Chamy, que a Lina tem o Nando como um ator fetiche, né? Ela nunca faz um filme sem ter o Nando no filme. E ela resolveu me convidar também, né? Ela é uma pessoa muito especial. E tem algumas outras coisas também. Queria voltar um pouco para a questão política. Tem muitos atores que, quando eles se posicionam, ainda mais com esse tempo de redes sociais, se o ator se posiciona mais à esquerda, ainda mais quando a Dilma era presidenta, se beneficia de Lei Rouanet, enfim, as críticas vão muito para esse sentido. Queria saber se você já ouviu críticas assim, o que você acha delas? É fruto de uma instigação ao ódio, uma fomentação ao ódio, porque é uma falácia intrigueira, intrigante, assim, e justa e mentirosa, no meu caso, né? Porque falar que eu peguei 1,5 milhão da Lei Rouanet é uma mentira. Eu tive um projeto pessoal meu, né? Que é o que gerou a Caravana, então teria aprovado na Lei Rouanet para uma captação de R$800 mil. E eu não captei. O projeto A Caravana se fez a partir de... A gente montou para fazer a Virada Cultural de São Paulo, daí foi sendo chamado e foi se aperfeiçoando e foi, através das apresentações, a gente foi mantendo o espetáculo. Então, não foi captado esse recurso. Então, é uma mentira. E a Lei Rouanet, acho que ela mereceu, sim, várias correções, como todos, né, com várias coisas assim. Acho que eu compreendi que ela mereceu essas correções, sim, mas num país que a gente precisa muito de proteção e a gente ainda carece de legislações que protejam a nossa cultura interna, né, que a gente possa estar privilegiando o que há de cultura nacional, porque a gente recebe muita coisa de fora, muita coisa americana, muita coisa, né, que vem de fora. A gente precisa fortalecer e dar modos, né, para que haja resistência de uma cultura nacional. Então a gente precisa de leis de incentivo. Em todos os países isso existe. Só existe uma cultura forte americana porque existe incentivo. Só existe uma cultura ou leis que protejam para que exista o fortalecimento de todas as áreas da cultura local. Na Europa é assim, em todos os lugares assim é. Então é mais uma falácia hipócrita em relação... E é lógico, quando você quer oprimir um povo, você destrói a cultura também. Então não existe isso também, o pessoal da cultura só pensa na cultura, mas não pensa nos hospitais, as pessoas estão... Não é isso. E no meu caso, nunca foi isso. Antes de defender o Ministério da Cultura, que a gente teve a Berlinda e a gente perdeu, e a gente tem um sucateamento, né, das nossas secretarias e do nosso ministério no momento, antes disso eu estava defendendo direitos de pessoas menos favorecidas, sim, de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, de pessoas ligadas aos movimentos sociais,
E quando eu vejo tocar na cultura, eu sei no que está tocando na nossa identidade cultural. E de novo está tocando no nosso Estado democrático de direito também. Então, eu vejo que não é procedente, mas a gente sofreu em todos os âmbitos, né, um discurso de ódio, né, uma fomentação a essa polarização. Você quer dominar um povo, divide ele. Coloque uns contra os outros e vem de fora alguma força que vai dominar e que vai oprimir. E é contra isso que a gente tem que lutar. Então não interessa essa divisão, essa polarização, não é interessante para quem é brasileiro, para quem quer defender a nossa identidade cultural, nacional, nossos direitos mais básicos, mais constitucionais, mais essenciais e fundamentais. Você já tem um candidato a presidente? Apoia a candidatura dele? Olha, eu tendo a apoiar uma candidatura que seja tão representativa assim, né, do que a gente precisa ter como urgência no país, sim. Eu não sou petista, né, e nas últimas eleições eu tive uma tendência a votar em mais candidatos do PSOL, como Chico Alencar, como vários outros representantes, né, que estavam olhando para causas que eu me identificava bastante. Eu olho com simpatia a candidatura do Boulos, olho com simpatia a candidatura, né, da Sônia Guajajara pela representatividade, sim. Ainda não estou, sim, absolutamente focada nesse assunto, acho que tem um pouco mais de chão para se pensar, né, não estou entrando em nenhuma campanha imediatamente, mas eu estou olhando que acho que é bastante legítima a candidatura, sim. Eu queria falar da sua filha, da Clara. Você acha que ela vai viver um mundo com o feminismo, com toda a força que a gente está tendo e a luta, que ela vai estar num mundo melhor do que o que a gente viveu? É engraçado, né? Porque o melhor e o pior parecem conviver no tempo que a gente está vivendo agora. Mas eu sou bem... Aprendi com os irmãos Kraô, esse taoísmo, de onde tem muita treva, tem muita luz. E eu tô vendo uma resistência e uma força de união, de resistência, mesmo do feminismo, muito forte, assim. Então, e com tudo que a gente enfrenta há tantos séculos, a gente hoje colhe espaços e fala muito revigorados, né, pelas lutas. Eu tô lutando para isso. E vejo muita gente lutando. Eu acredito que ela vai ter, que ela já tem. Ela ensina esse mundo para mim. De fato, ela traz isso. Acho que a gente escutando as gerações mais jovens que estão mostrando pra gente na resistência estudantil, né? No feminismo que aparece também nas escolas de meninos, inclusive, eles estão ensinando para mim bastante dessa esperança. Tem alguma coisa mais antes que você queira falar, que é da própria Marielle? Alguma lembrança que você tenha dividido com ela, eu acho que também seria legal. Pode ser? Não sei, gente. Teve uma vez que eu encontrei a Marielle, acho que foi quando eu conheci ela. Foi num momento de... Foi na frente do Teatro Rival, que é um reduto muito importante, o Rival, né, com a Leandra ali. E tinha tido uma manifestação também. E de repente todo mundo foi se reunir lá e era muita gente, era um mar de gente que você, para ir de uma ponta da calçada, para atravessar de uma calçada a outra, você só podia passar pelas pessoas, você podia passar pelas pessoas abraçando as pessoas, porque não tinha espaço.
E o encontro com ela foi no meio desse abraço forçado, sabe? Desse abraço causado, que eu lembro que eu falei, quando eu abracei ela, eu falei assim, bom, aqui ou a gente ama, ou a gente ama, ou a gente ama, não tem outro jeito. E ela era aquele olhar, né, farol, e depois que a gente se encontrou ali, tava o Freixo, ela ainda não era candidata, mas ela era essa figura humanista, né, que era já era uma pessoa que lutava por direitos humanos, né, já era e representativa e uma mulher linda. E a gente ficou meio próximo, a gente conversou, a gente estava ali todos ali de mãos dadas existindo. Eu já tinha sofrido alguma calúnia, já tinha sofrido várias coisas na rede social e ali era um lugar que havia uma força e ela fazia parte desse abraço. E ela me levou até o táxi e eu fiquei preocupada com ela. Depois ela e os Freixo me levaram até o táxi e eu fiquei preocupada. Entra aqui que eu te levo até onde você vai pegar a sua condução. Agora eu me lembrei disso. E a última vez que eu a vi, que foi na casa da Paula, aonde falou ela ao lado da Flávia Oliveira também. E ela, essas foi a última fala que eu ouvi pessoalmente, né, de perto dela, que eu citei no começo dessa entrevista. E outro abraço.